eu resolvi copiar todas as ações do Raul nos últimos 5 anos, famoso investidor sardinha. Para quem não sabe, Raul Sena é um dos maiores educadores financeiros daqui do Brasil e é justamente por isso que no vídeo de hoje a gente vai entender como é que ele investe, quais são as principais ações do portfólio dele e qual foi o resultado de uma carteira com essas ações nos últimos 5 anos. E antes da gente começar o vídeo, já me conta aqui nos comentários, você acompanha lá o trabalho do Raul Sena? Você se identifica com a forma dele de investir? E logo no começo do vídeo eu já faço questão de afirmar aqui, eu sou um grande fã do trabalho do Raul. Inclusive a gente conheceu pessoalmente num evento ano passado, lá em Recife, para educadores financeiros. A gente trocou muita ideia sobre produção de conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e tudo mais. E o que eu acho mais legal do Raul é que ele é um daqueles self-made man, um cara que saiu meio que do nada, assim, não tinha grana, não tinha herança e conseguiu conquistar a sua própria grana, seu próprio espaço na internet. Hoje ele chegou num patrimônio de vários milhões de reais que nem ele mesmo disse saber quanto ele tem. Só que tudo isso veio quase do zero. Apesar de não ter passado grandes dificuldades financeiras na infância, a vida dele nunca foi de muita sobra também. Esporadicamente ele conta histórias da infância dele lá, que teve muito boa educação pelos pais, mas que sempre tiveram restrições financeiras também. E por conta disso ele começou a trabalhar muito cedo. Aos 16 anos ele já conseguiu um espaço como estagiário num dos maiores jornais ali da cidade de Goiânia. 2 anos depois de entrar como estagiário, aos 18, ele já era diretor desse jornal. Cargo esse que ele ficou como diretor executivo pelos próximos 5 anos da vida dele, até os 23. E até os 25, o Raul já tinha fundado um monte de empresas. Boa parte delas focadas no mercado de publicidade, criando site, trabalhando com anúncios digitais, sempre focando em SEO, que é uma ferramenta para facilitar produtos e serviços para serem encontrados, até publicidade mesmo, para serem encontrados mais facilmente em ferramentas de busca, tipo um Google da vida. Além disso, ele ainda era executivo enquanto abria as empresas dele até os 25. Durante todo esse tempo ele já era disciplinado ao investir o dinheiro dele, até abrir o canal ali, Investidor Sardinha, mais ou menos em 2019 no YouTube, onde ele começou a investir publicamente. E ele fazia uns aportes meio bruto ali, investindo ali cerca de 80 mil reais todos os meses, ninguém entendia de onde vinha aquele dinheiro dele. Agora pensa comigo, se você começa do zero, começa a fazer uns aportes meio bruto assim, de 80 mil por mês, em 10 anos fazendo isso, o cara chega num patrimônio ali de mais ou menos 13 milhões de reais. Em 20 anos, ele chegaria em 41 milhões de reais, o que daria para gerar uma renda passiva ali de mais de 200 mil reais tranquilamente dessa carteira, todo mês. E isso tudo ele ainda teria uns 45 anos de idade. E aí, olhando de fora, a história do Raul me tira algumas reflexões. Primeiro, você não pode nunca se comparar com ninguém. O cara é nitidamente um outlier, um ponto fora da curva. Aos 18 anos, o cara já era diretor executivo, já devia ganhar seus mais de 100 mil reais por mês. Agora, lógico, tudo isso veio a troco de muito sacrifício na vida também. E justamente por isso que os resultados não são na média pra gente pensar em se comparar. Você pode até se inspirar, mas comparar não. Segundo, boa parte da fortuna do Raul veio dos empreendimentos que ele começou a montar desde cedo. E empreender também não é pra todo mundo. Ou seja, não dá pra esperar que qualquer pessoa fazer aportes ali de 80 mil reais todos os meses. O que também não quer dizer que você que investe um pouco menos, por muitos meses, por muito tempo, você não vai chegar à liberdade financeira. E terceiro, o principal fator para você ter sucesso mesmo nos seus investimentos é o seu trabalho. O quanto você consegue tirar de dinheiro a mais dali para fazer aportes melhores e encurtar o teu período para a liberdade financeira. Porque saber investir pode acelerar esse processo para você e muita gente pode te ajudar nesse processo. Agora, trabalhar melhor para fazer maiores aportes, só você pode fazer isso por você mesmo. Beleza, uma coisa é a história do Raul e outra coisa é a estratégia de investimentos que ele usa na vida dele. E ela é resumida em alguns critérios claros que o Raul sempre fala por aí. Nunca compre empresa com prejuízos acumulados, dê preferência a empresas que têm lucros consistentes por mais de 10 anos, empresas que tenham tag along de 100%, ou seja, caso elas sejam vendidas para outros controladores, você, como acionista minoritário, pode pegar a mesma oferta de compra que foi feita para a empresa. Número 4, dívida líquida sobre EBITDA da empresa seja menos que 3. E juntando esse contexto, o Raul vai muito mais na linha do famoso buy and hold, onde ele se preocupa muito mais com a qualidade das empresas que ele compra do que com o preço que ele compra essas ações na bolsa. Segundo ele, os setores que já existem há muito tempo na bolsa é os que provavelmente vão continuar existindo nos próximos anos. E aí é por isso que depois que ele compra as ações para a carteira dele, ele não vende nunca mais. E nessa parte a nossa estratégia de investimento já tem uma divergência. Eu prefiro focar em boas empresas, principalmente que paguem bons dividendos, mas sempre que estejam a um bom preço. Já que uma empresa com altos pagamentos de dividendos médios nos últimos 3 anos, por exemplo, já é um approach, é uma aproximação ali de uma empresa mais barata. Quando uma empresa está muito cara na bolsa, ela tende a não pagar bons dividendos nos últimos anos. Olha o caso da VEG, que inclusive é uma das empresas da carteira
carteira do Raul, que eu já vou te mostrar na frente. Ela foi eleita por várias fontes formais e informais como a melhor empresa da Bolsa do Brasil, com um ótimo crescimento de receita e de lucro, e com um payout médio de 50% ao ano, ou seja, metade do lucro líquido dela ela distribui em dividendos. E aí, empresa com receita crescente, lucro bombando, ainda assim a gente vê um dividend yield médio nos últimos 3 anos de 1,5%. Tudo porque, como ela é muito hypada na bolsa, o preço dela é muito alto, e aí mesmo que ela tenha um lucro gigante, isso não é suficiente para fazer o dividend yield dela subir. Beleza, agora no frigir dos ovos, cada investidor vai ter a sua estratégia. Não importa se você vai escolher buy and hold, se você vai escolher value investing, se você vai mais para uma estratégia de dividendos, o importante mesmo é que você tenha uma estratégia para te blindar dos vieses emocionais e das narrativas criadas pela mídia no mercado. E aí, pensando na estratégia do Raul, vamos ver as 9 principais posições de ações na carteira dele e quanto elas renderam nos últimos 5 anos. A carteira do Raul é focada em grandes empresas, o que não significa que não tenham algumas menores. Por exemplo, ele é acionista da Vivara, da Centauro ali no setor de varejo, da IOSP Maxion. Agora, eu peguei as empresas de maior peso da carteira pra gente fazer uma simulação e ver quanto ela rendeu. Primeira delas, Itaúsa, que nos últimos anos rendeu 38% já considerando os dividendos, com uma média de dividend yield de 7%. Segunda ação, a VEG, que teve uma rentabilidade de 278% nos últimos 5 anos, já com dividendos, e com uma média de dividend yield de 1,2% nos últimos 5 anos também. Aí mais uma empresa, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, que rendeu 54% em 5 anos, com uma média de dividend yield na casa de 4%. Mais uma, M. Dias Branco, que teve uma rentabilidade negativa de menos 17% nos últimos 5 anos e um dividend yield de 1,8%. Mais uma ação, a Ambev, inclusive o Raul é bem consumidor, ele gosta de tomar uma, que rendeu negativos 6% nos últimos 5 anos, com uma média de dividend yield de 3,7%. Mali Metal Leve, que rendeu 149% nos últimos 5 anos, com dividend yield de 6,4%. BBSE, com rentabilidade de 66% e um dividend yield de 7%. Banco Santander teve uma queda de 11% nos últimos 5 anos e uma média de dividend yield de 5,8%. E por fim, as ações elétricas da Engie, que rentabilizaram 61% nos últimos 5 anos, com uma média de dividend yield de 6,5%. E aí, se a gente for pegar uma carteira com o mesmo peso para cada uma dessas ações nos últimos 5 anos, os resultados seriam rentabilidade da carteira do Raul de 68% em 5 anos, com um dividend yield médio na casa de 5% ao ano. No mesmo período, o CDI rendeu 41,8% e o Ibovespa rendeu 28,5%. Ou seja, o Raulzito ali ficou acima dos 2 benchmarks mais importantes do mercado. Claro que essa conta é num período curto, claro que tudo isso é uma aproximação, mas se você quiser saber ainda mais detalhes da carteira do Raul e quanto foi essa rentabilidade num período mais longo, de 10, 15 anos, comenta aqui embaixo no vídeo, vai que o Raul vê e a gente grava alguma coisa para falar um pouco mais das ações dele para você. Agora, se você quer aprender um pouco mais sobre a estratégia máquina de dividendos, que eu criei aqui junto com o time de gestão do Clube do Valor, para te dar clareza de como comprar sempre as 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa e que tem um backtest bem forte nos últimos 25 anos, como esse gráfico te mostra na tela, onde cada R$1.000 investidos naquela época se transformaram em mais de 200 mil sem contar aporte nenhum. Eu escrevi um livro para te mostrar essa estratégia em detalhes, te contar como ela foi formada e ainda te mostrar 7 ações que estão nesse mês dentro da máquina de dividendos. Você pode ter acesso gratuitamente a esse livro clicando no primeiro link da descrição do vídeo. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, clica nesse vídeo aqui que eu te mostrei qual é a ação elétrica secreta que não tem ninguém vendo na bolsa e eu te mostrei se vale a pena investir nela. E se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.